E começa mais uma aula, aqui a 10ª aula do nosso curso de matemática para vestibulares. O tema de hoje é probabilidade, um tema bem importante, um tema que a gente vai ver aí, tem muita coisa para a gente ver, muitos detalhes, muitas informações importantes, e a gente vai ver com bastante calma, como a gente tem feito aqui nas nossas últimas 10 aulas aqui na Intereducação. Então vamos lá, vamos começar sempre com muita animação, sempre com muita disposição, sempre com muita garra, sempre com muita vontade, né? Vocês devem se recordar, na aula passada nós falamos sobre análise combinatória, correto? E aí nós demos uma passada em todo o conteúdo de análise combinatória. A gente viu o que era permutação, lembra que é apenas quando eu tenho N, uma quantidade de elementos, e a mesma quantidade de posições eu apenas troco, você deve se recordar nisso, tá? Nós vimos combinações, que é quando o número de elementos é diferente do número de posições, e a ordem não importa. E a gente viu também arranjos, que é quando você tem o quê? Uma situação em que o número de elementos é diferente do número de posições e a ordem importa, tá? Você deve se recordar de tudo isso que nós vimos na aula passada. Esses conteúdos serão importantes para o conteúdo da aula de hoje, tá? Então é importante que você tenha tudo isso bem fresquinho aí na sua cabeça, beleza? Então vamos lá, começando um pouquinho sobre probabilidade, tá? E aí quando a gente fala de probabilidade, entre outras coisas, né, é muito comum falar: Felipe, qual que é a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena? Uma coisa relativamente comum, que a gente está aí acostumado, vira e mexe a gente vê situações como essa, né? E olha só, e nesse tipo de situação, em situações como o caso da Mega Sena, né, os sorteios ali são o que a gente chama de experimento aleatório. A gente vai perceber que quando a gente estiver falando de probabilidade, várias formulinhas, vários conceitos, várias informações serão importantes para a gente, tá? Então a gente precisa entender bem esses conceitos para não confundi-los, e que na hora que a gente conseguir aplicar ali, na hora que a gente for aplicar esses conceitos, a gente a gente ter ideia de como aplicá-los corretamente, tá? Então um deles é essa ideia de um experimento aleatório. O que é isso? Olha, repara, já o sorteio da Mega Sena ele vem acontecendo há muitos e muitos anos, e já tem mais de 1000 sorteios, e mesmo assim, tá, a gente, mesmo que as condições sejam idênticas, a gente não consegue predizer quais serão os resultados efetivos ali daquele sorteio, tá? Lá, mesmo repetido um grande número de vezes, em condições idênticas, não é possível prever entre os resultados possíveis aquele que irá ocorrer, tá? A gente sabe que vai ocorrer, serão ali, no caso, 6 dezenas que são sorteadas, tá? Essas dezenas serão sorteadas, a gente vai ter um resultado, mas a gente não sabe prever qual efetivamente vai ser aquela combinação que será sorteada, tá? O resultado do sorteio depende exclusivamente do que a gente chama de acaso, que é justamente essa ideia de a gente não poder predizer, tá? O acaso está relacionado a isso, né? Dizemos que se trata de um experimento de natureza aleatória ou casual, tá? Então toda vez que tiver um sorteio, toda vez que tiver um lançamento de um dado, toda vez que tiver uma situação em que a gente não consiga prever, a gente vai dizer que esse é um experimento aleatório, tá? Então, ou casual, tá? Ou seja, que está relacionado ao acaso. Então, isso aqui, a probabilidade vai trabalhar com esses conceitos. Então, é muito importante que a gente tenha bastante clareza do que eles significam e de como eles se relacionam, beleza? Outra coisa extremamente importante é falar o quê? Que na teoria de probabilidade, o que a gente permita, a gente não consegue predizer efetivamente qual será o resultado, mas é possível que a gente faça determinadas previsões, tá? Sobre as chances de um determinado acontecimento ocorrer nesse experimento aleatório, né? A partir do quê? A partir dos resultados que a gente vai obtendo aí, dos resultados
dos resultados possíveis, beleza? Quando esse experimento é repetido nas mesmas condições, um grande número de vezes. Isso quer dizer o quê? Veja só, por exemplo, se a gente tiver uma moeda, certo? Tem uma moeda tem duas faces, uma cara e uma coroa, beleza? O que vai acontecendo? Vai acontecendo o seguinte, conforme eu vou jogando a moeda, então vamos lá, vamos supor que joguei a moeda, deu cara. Joguei a moeda de novo, deu, deixa eu colocar aqui de uma outra cor, só pra gente, coroa. Beleza, joguei uma terceira vez, deu cara de novo. Joguei uma quarta vez, deu cara novamente. Joguei uma quinta vez, deu cara. Aí joguei uma sexta vez, deu coroa, tá? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber o seguinte, que conforme eu for aumentando o número de eventos, tá? A gente vai perceber que é possível fazer uma previsão em relação às chances dessas moedas, desses eventos, a gente vai colocar como dessa forma, desses eventos ocorrerem, tá? O que a gente vai percebendo é que é o seguinte, olha, qual tem mais chance? Cair cara ou coroa? Bom, se a moeda tiver, né, for uma moeda comum, uma moeda sem nenhum tipo de pezinho ali para privilegiar um determinado lado, é claro que o número, a probabilidade de cair cara é a mesma probabilidade de cair coroa, correto? Então o que vai acontecer? Conforme eu for jogando, é claro que pode ser que eu jogue 4 vezes e dê 4 caras, ou que eu jogue 4 vezes e dê 4 coroas. Isso quer dizer que a probabilidade é de 100%? Não, isso não quer dizer que a probabilidade é de 100%, beleza? Isso está relacionado à nossa experiência ali daquele determinado momento, tá? Mas como se trata de um experimento aleatório, quanto mais lançamentos, isso é muito importante, olha lá, repara, ó, quando esse experimento é repetido nas mesmas condições, um grande número de vezes, o que a gente consegue? A gente consegue prefazer determinadas previsões. E conforme a gente vai aumentando o número de lançamentos, a gente vai perceber que a tendência é aí, 50% desses lançamentos irem para a cara, 50% desses lançamentos irem para coroa, tá? Então isso é o que a gente consegue fazer com probabilidade, tá? E a probabilidade está relacionada ao estudo dessas análises que a gente vai começar a ver aqui, tá? É claro que, como eu falei, a gente vai precisar de todo o conteúdo de análise combinatória, de tudo que nós vimos até então, beleza? Olha só, vamos fazer algumas definições extremamente importantes, tá? Porque, de modo geral, a gente já entende o que é um experimento aleatório, a gente já entende, de certa modo, o que é casualidade, a gente já entende. Mas agora, coisas que são específicas da probabilidade, o primeiro conceito importante é o conceito de espaço amostral. O que é o conceito de espaço amostral? É o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Tá? Ele é chamado de espaço amostral e aqui a gente vai utilizar a letra ômega para representar esse espaço amostral. Então, no caso, né, quando eu falo de lançamento de uma moeda, existem duas possibilidades apenas, né? Quais são essas possibilidades? Ou cai cara, ou cai coroa, beleza? Isso daqui a gente vai chamar de espaço amostral, tá? Ou seja, é o conjunto de possibilidades, é o conjunto de possíveis resultados dentro de um experimento aleatório, beleza? Aqui no caso, um lançamento é tranquilo. Agora, se eu falo de 2 lançamentos, aí pode acontecer o seguinte, né? Aí o meu espaço amostral vai ser o quê? Pode ser dado como? Pode dar o primeiro cara e a segunda coroa. Pode dar a primeira coroa e a primeira coroa e a segunda cara. Pode dar a primeira cara e a segunda cara também. Ou pode dar a primeira coroa e a segunda coroa, tá? Isso aqui o que é? É o espaço amostral do lançamento de 2 moedas. Tranquilo? Tá? E o que é evento?
Evento é o quê? É qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então, por exemplo, ó, esse daqui eu chamei de o quê? De espaço amostral. Mas dentro do espaço amostral tem o evento, que é cair uma cara no primeiro lançamento e uma coroa no segundo lançamento. Beleza? Isso aqui a gente chama de evento, de uma situação entre todas as possíveis. Uma possibilidade entre todas, que é a combinação que junta o nosso espaço amostral, tá? É muito importante entender essa diferença. O que é espaço amostral? Combinação de todas as possibilidades, tá? Então, por exemplo, se eu for tirar, eu vou escolher uma entre essas três canetas aqui, né? Ou melhor, duas entre essas canetas, tá? Então, o que vai acontecer? Qual que é o espaço amostral? Olha, entre essas três canetas eu posso escolher essas duas, eu posso escolher essas duas, eu posso escolher essas duas, tá? Então eu escolhi essas duas, eu posso escolher todas as combinações possíveis, tá? Então o conjunto das possibilidades eu vou chamar de espaço amostral. Até a gente fez, né? Numa situação que eu lembro que eu acho que eu fiz pintando as bolinhas aqui, aqui no quadro, né? Então você pode ter todas as possibilidades, tá bom? Quando a gente fala bastante probabilidade, é muito comum, tá? Como que surgiu matematicamente a questão das probabilidades, né? A ideia do conceito de probabilidade nasceu principalmente no universo dos jogos, e principalmente dos jogos de azar, tá? Então, se tinha a ideia da necessidade de calcular as chances de um determinado evento acontecer, beleza? E aí é engraçado, dois grandes matemáticos fizeram discussões através de cartas e os resultados dessas cartas, né, um deles era o Fermat, que juntos conseguiram estabelecer ali o princípio básico da probabilidade. E conforme essa matemática, essa área da matemática foi se desenvolvendo, permitiu-se compreender que esses fenômenos que a gente estava acostumado a utilizar e aplicar em jogos de azar, era possível também aplicar em outras situações. E claro, graças a isso, permitiu nos ajudar numa série de situações como que nós veremos aqui. Tá? Então é muito também como, devido a essa origem dessa parte da matemática, é muito comum falar sobre sorteios de bolas em urnas, tá? Situações como jogo de dados, tá? Então os dados ali a gente vai ver que aparecem em diversas situações, tá? Cartas, então você vai ver que é muito comum essa situação acontecer, beleza? A gente vai tentar explorar aqui o máximo que nós conseguirmos desses tipos de situações. Mas, como eu falei, isso hoje em dia, essa área da matemática se ampliou enormemente, então diversas regiões aí, diversas situações, a gente consegue aplicar esses estudos que nós veremos aqui, beleza? Então olha só que legal, aqui, o que nós temos, né? Nós temos o espaço amostral do lançamento de dois dados comuns, tá? Por que dados comuns? A gente está acostumado a ver comumente, né? Os dados de 6 faces, mas esses não são todos os dados que existem, tá? Quem gosta de RPG, né, RPG de mesa, que é aquele jogo em que as pessoas simulam papéis, né? Talvez vocês tenham ouvido falar, conhece os famosos dados de mais ou de menos faces. Tem até o famoso D20, que é o quê? Que é um dado que tem 20 lados, né? Então ele tem ali 20 lados, você consegue todos os números de 1 até 20, tá? Que é muito utilizado aí nos meios de RPG, tá? Eu até gostaria de mostrar, eu tinha na verdade um conjunto desses de dados, tem um dado de 3 lados, um de 4, de 6, de 10 e de 20, né? De 8 e de 20, né? Mas eu acabei dando para uma aluna, a aluna falou, professor, eu queria aprender a jogar RPG e tal, não sei o que, mas a gente não tem os dados. Falei, dei para elas os meus dados lá. Mas isso rapidinho encontra pro Mercado Livre, é coisa bastante simples, mas como ela queria jogar no final de semana, eu falei, então tá bom, te trago os meus e te dou, né? E aí ela ficou super feliz lá com os dados verdinhos, bonitinhos e tal, mas depois a gente pode até, vou separar uma imagem aqui para mostrar os dados para vocês, tá? Então é muito comum, então não se assustem sim, exercícios como esse, aparecer dados de diferentes quantidades de faces, tá bom? Então olha só,
que vai acontecer? Aqui a gente tem dois lançamentos. O primeiro lançamento de um dado, que tem de 1 a 6, e o segundo lançamento de dado. Aqui está todo o espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades. O que significa, por exemplo, se eu pegar uma aqui, ó, 5 e 3? Isso significa o quê? Que no primeiro lançamento saiu 5, no segundo lançamento saiu 3, beleza? Então, por exemplo, né, existe a gente vai ver uma situação, vamos dizer assim, ó, quais dessas, dentro do espaço amostral, quais eventos a soma dos dados é igual a 8? Bom, aí você tem que analisar todo o espaço amostral, cuidado, né? Que é o seguinte, pode acontecer quais situações? Por exemplo, se dá 1, no primeiro dado, repara, não importa o que aconteça, tá? Por mais que o segundo dado dê maior possível, repara que vai dar 7 a soma dos dois. Então, se o primeiro dado cair no 1, então você não vai ter nenhuma chance de a soma dar 8, beleza? Mas se o dado cair com 2, o que vai acontecer? Você vai ter essa possibilidade aqui. Esse evento é um evento onde ocorre a soma dos dois dados, dos dois lançamentos der igual a 8. Se for 3, vai ser 5, tá? Se for 4 no primeiro lançamento, vai ser 4 e 4. Se for 5 no segundo lançamento, 5 e 3. E se for 6, vai ser 6 e 2. Repara que então toda essa diagonal aqui são aquelas diagonais em que a soma dos dois dados dar igual a 8, beleza? Então é importante a gente analisar desse jeito. Agora, Felipe, pera lá, mas ao invés de perguntar qual evento a soma dos dois lançamentos dá igual a 8, você poderia perguntar assim, a soma dos dois lançamentos dá um número igual ou superior a 8. Repara que aí já muda, porque olha só, seguinte, se o primeiro lançamento der 2, tá? A única possibilidade é 2 e 6 de dar 8. Mas agora, se for 3, agora a gente tem que acrescentar duas possibilidades, que é o quê? Dar 8 com 3 e 5, ou dar 9, que é um número superior a 8, com 3 e 6, tá? Se o primeiro lançamento der 4, então agora você tem 3 situações onde dá 8 ou um número superior, tá? Então é muito importante, pessoal, na probabilidade, qual que é o segredo da probabilidade? A gente vai ver que tem diversas situações, diversos problemas, diversos cuidados que a gente precisa ter. Um dos cuidados que a gente precisa ter é se a gente está analisando corretamente o nosso espaço amostral. Se a gente está vendo, buscando, né? Se no caso lá, é muito comum, eu que já sou professor há alguns anos, né? E na escola hoje em dia, os alunos começam a aprender probabilidade desde o 6º ano até o final do ensino médio, porque é um conteúdo bastante extenso, né? O que eu consigo perceber, tá? Eu consigo perceber o seguinte, que é muito comum os alunos não saberem efetivamente ou se esquecerem de algum evento, de alguma situação, e aí acabar errando no cálculo da probabilidade. E é claro que como quem faz os vestibulares sabem dos erros mais comuns dos alunos, eles acabam colocando alternativas erradas lá, que justamente os erros que os alunos mais cometem, tá bom? Olha só, pessoal, e aqui a gente precisa entender duas coisas, tá? O que é um evento certo? Um evento certo é aquele que coincide com o espaço amostral. Ou seja, um evento certo é aquele que vai acontecer invariavelmente. Então, por exemplo, se eu voltar aqui no meu espaço amostral, o que vai acontecer? Eu posso dizer assim, ó, qual um evento? Se eu considerar o evento seguinte, ó, cair um número, a soma dos dois dados, dar um número igual ou superior a 2 e menor ou inferior a 20. Tá? Qual que é o evento? Isso acontecer é um evento certo. Por quê? Porque o menor número que pode cair é o 2, a soma dá 2, e o maior é 6 com 6 dá 12. Tá? Então, o evento ver a possibilidade de cair um número superior ou igual a 2 e menor que 20 é um evento certo. Isso efetivamente vai acontecer, tá bom? Então, depois a gente vai ver que esse evento tem o quê? 100% de probabilidade de acontecer,
tá? Então essa probabilidade vai ser igual a 100% ou igual a 1, tá bom? E o segundo caso é o que? Quando um evento é um conjunto vazio, ele é chamado de evento impossível, tá? Então, por exemplo, dentro aqui do nosso espaço amostral, qual que é o evento? A soma dos números dos dados é igual a 15, por exemplo, né? Perceba que não existe essa situação. Então, isso é o que a gente chama de um evento impossível, tá? Acho que isso tá bastante claro, não é muito difícil de entender esse tipo de situação, beleza? Outra coisa que a gente precisa dizer aqui, eu falei eventos certos, eventos impossíveis e tem também os eventos possíveis. Os eventos possíveis são aqueles que podem ou não acontecer. Tá? Então, se eu jogar um lançamento de dois lançamentos de dado, por exemplo, qual que é o evento? Dar a soma dos dois dados dar igual a 5. Repara, você tem algumas situações onde isso acontece, tá? Isso é possível de acontecer. É certo que vai acontecer? Não, porque repara, né? Se o primeiro dado for 1, vai acontecer isso se o segundo for 4. Mas se o primeiro dado for 1 e o segundo lançamento é 5, então o que vai acontecer? Não vai dar aquela situação, aquele evento que eu disse não irá ocorrer. Se esse evento pode ou não ocorrer, então a gente fala que esse evento é um evento possível, tá? Então vamos lá, evento certo é aquele que irá acontecer invariavelmente, tá? Evento impossível é aquele que não há chances de acontecer, não vai acontecer de forma alguma, tá? E evento possível é aquele que pode ou não acontecer. Tranquilo? Uma coisa legal de falar é a ideia de complementar, tá? Então, por exemplo, isso vai nos ajudar pra caramba no cálculo de probabilidade. Como assim, Felipe? Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho ali o espaço amostral. Tá? Então aqui, espaço amostral qual que é? É retirar ao acaso uma bola entre as 20 que estão numa caixa e observar o número mostrado na bola. Então aqui, aqui eu fiz, representei todo o meu espaço amostral. E aqui você tem bolinhas que são o quê? Que estão numeradas de 1 a 20. Repara, tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 e 20, beleza? Ah, Felipe, tem algumas azul e tem outras verde. A gente já vai entender por quê, tá? Então, aí você tem essas 20 bolinhas. Cada uma dessas bolinhas está numerada de 1 a 20. Ótimo. E qual que é o evento A? O evento A é o quê? É que ocorre um número múltiplo de 4. Então, um número múltiplo de 4 é o número que é resultado da tabuada do 4. Então, pode ser o quê? 4, 8, 12, 16 e 20. Por isso que eles estão representados aqui em azul, tá? Porque esses daqui são os eventos que estão de acordo com o evento A. Com o evento que é que ocorreram um número múltiplo de 4, beleza? Agora, olha só, os elementos que fazem parte do espaço amostral, que não pertencem a A, ou seja, todos esses verdinhos aqui, tá? Eles não são múltiplos de 4, repara que nenhuma aqui está na tabuada do 4, tá? Eles formam um conjunto que a gente chama de complementar de A, tá? Então, esse daqui é o A, que são os eventos que estão de acordo com aquilo que a gente propôs. O complementar são aqueles que fazem parte do espaço amostral, mas que que não correspondem aos números que são múltiplos de 4, beleza? Ele pode ser representado de duas formas. Ou o A com tracinho em cima, então esse A com tracinho significa complementar, ou o complementar de A no espaço amostral, né? Que a gente representa dessa forma aí, tá? Então, é o complementar de A dentro do nosso espaço amostral, beleza? Isso a gente pode, né? A gente pode representar dessa forma aqui. Isso é extremamente importante a gente saber calcular, tá?
saber entender o que significa essas duas coisas. Porque depois, na hora que a gente estiver calculando a probabilidade, na hora que a gente estiver calculando a probabilidade aí, a gente vai perceber o seguinte, né? Que a probabilidade, quando eu sortear um número aqui, a probabilidade de ser ou um número A ou um número complementar a A tem que ser 100%, beleza? Necessariamente. A gente vai entender isso aqui melhor. Então, ó, e aqui a gente vai... aqui você tem, por exemplo, no E azul, é um evento E, um determinado evento E, tá? Então você vai ter esses eventos aqui, e você vai ter o complementar de E, tá? O que a gente pode perceber? Perceba o que, ó, que o E com a união do E, tá? O E com a união com o complementar de E, perdão, é igual a todo o meu espaço amostral, beleza? E o E, interseção com E, interseção que era mesmo, vocês se recordam? É aqueles eventos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo, né? Então seria uma coisa... Seria isso daqui, ó. Que tá chorado aqui, beleza? Ah, então, esse conjunto, a intersecção é o que? É o conjunto vazio. Ou seja, não há nenhum elemento que esteja na interseção entre o evento E o complementar de E. Tranquilo? Apagar a luz aqui. Bom, pessoal, aí agora, essa daqui é a definição mais importante pra gente aqui, que é a definição do quê? De probabilidade em espaços amostrais equiprováveis. O que é equiprováveis? É que tem a mesma probabilidade de acontecer, tá? Claro que se, por exemplo, se você tiver o lançamento de uma moeda e a cara tiver mais probabilidade de cair do que de coroa, a gente não vai usar situações como essa, tá? A gente vai ver outra situação para o cálculo disso. Mas agora, se elas tiverem 50% de chances de ocorrer, ou seja, chances iguais de ocorrer, a gente diz que esses eventos são equiprováveis, tá? Eles têm a mesma probabilidade de ocorrer. Num dado não viciado, a probabilidade de cair uma determinada face é 1 em 6. Agora, se o dado for viciado, pode ser que uma das faces tenha mais... Aliás, pode ser não. Na verdade, para ele ser viciado, é importante que uma das faces tenha mais probabilidade de acontecer, tá? Então, nessas situações onde você tem dado viciado, moeda viciada, não será calculado dessa forma. Mas quando a gente tiver situações onde os eventos dos espaços amostrais são equiprováveis, né, em espaços amostrais equiprováveis, o cálculo da probabilidade de um evento E acontecer vai ser igual ao quê? Ao número de elementos do evento, tá? Dividido pelo número de elementos do seu espaço amostral. Então a gente diz que é número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, tá? Nem sempre isso, às vezes, Felipe, eu aprendi na escola de outra forma. Bom, não existe uma regrinha de quais letras efetivamente você deve usar para representar isso. Cada escola, cada professor, cada material didático usa uma letra, né? Mas o mais importante, né, geralmente, probabilidade, eu gosto de pensar da seguinte forma. É o que eu quero, o número de eventos que eu quero, dividido pelo número de eventos totais. Eu costumo lembrar assim, que eu acho mais fácil para mim. Mas cada pessoa vai trabalhar da forma como quiser, né? Se quiser decorar da forma como está aqui, daquela forma, ou se você já aprendeu isso e está revisando e aprendeu de uma forma diferente, não tem problema, você pode usar a formulinha que você já está acostumado. O mais importante aqui pra gente não é nem como essas fórmulas são escritas, mas você entendê-las e saber aplicá-las. Isso é o mais importante pra gente, tá? Olha só, primeiro, o que a gente precisa dizer? Ó,
vamos passar aqui. Algumas propriedades extremamente importantes para a gente. Essas aqui a gente precisa ter com bastante clareza, mesmo não precisa estar decorado, não precisa ter nada, mas é importante compreender isso, ou seja, internalizar esses conteúdos, essas coisas, essas propriedades para que a gente possa saber utilizar de forma correta, tá? Então olha só, a probabilidade de um evento certo é igual a 1, tá? Então a probabilidade é igual a 1 ou, claro, 100%. Tá? Isso é a mesma coisa. Às vezes, aqui a gente tem a representação percentual, aqui a gente tem a representação unitária. As duas estão corretas. Você vai ver, a gente tem aqui alguns exercícios do Enem, FUVEST mais para frente, você vai perceber que muitas vezes são utilizadas as duas representações. Representação unitária, que é 1, ou representação fracionária, que é 100. Tá? Então, claro, se eu falar assim, qual que é a probabilidade qual que é a probabilidade de lançar um dado comum e dar um número menor que 10? Esse é um evento certo. Se ele é um evento certo, então ele vai ter 100% de probabilidade disso acontecer. Beleza? Claro. Tá? Agora, 2. Qual que é a probabilidade? A probabilidade do evento impossível é igual a 0. Claro, né? 0, e aí tanto faz, né? Se eu escrevo 0 ou 0%. Aí é a mesma coisa, né? O que vai acontecer? Faz bastante sentido. Se eu jogar um dado normal de 6 faces numeradas, né, e qual que é a probabilidade de cair um número maior que 20? A probabilidade, isso não vai acontecer, então a probabilidade é igual a 0, naturalmente. Tá? Agora, olha só, no terceiro caso, se o evento, o E, é um evento do espaço amostral, tá? Distinto do evento impossível e também do evento certo, então a probabilidade de ele acontecer está entre 0 ou 1, tá? Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de cair um número par num dado, tá? Então, qual que é a probabilidade? Bom, o que eu tenho? Num dado comum de 6 faces, eu tenho no total, beleza? Eu tenho 6 possibilidades. Dessas possibilidades, quais são pares? 2, 4, 6. Então, são 3 possibilidades. Então, são 3 possibilidades em 6. Isso a gente pode escrever como 1 sobre 2, que é igual a 0,5, ou que é igual a 50%. Beleza? Essa é a probabilidade de, em um dado comum de 6 faces numeradas, cair um resultado par. Beleza? Repara que como essa possibilidade é diferente do evento impossível e diferente do evento certo, então ela vai ficar entre 0 e 1. Ou seja, tá? Quando a gente está falando de probabilidade, o 0% que equivale a 0%, e o 1, que equivale ao 100%, né? Aliás, deixa eu pôr aqui o contrário, só por uma questão didática. Aqui, 0, que é 0%, 1, que é 100%. Tá? Se for 0, a gente diz que o evento é impossível, probabilidade. Se for 100, a gente diz que o evento é certo. E se for qualquer coisa, né? A probabilidade de acontecer o evento E, se ele for, né? Se a probabilidade do evento acontecer for maior que 0 e menor que 1, a gente diz que esse evento é possível. Beleza? Então você vai ter essas 3 situações aí. Um evento certo, um evento impossível e o evento possível. E outra coisa que é importante, ó, seguinte, se o elemento E é um evento do espaço amostral, então a probabilidade do complementar de E acontecer é igual a 1 menos a probabilidade do E. Como assim, Felipe? Olha, repara, né? Vou colocar aqui, esse daqui, certo?
Então, olha só, o que vai acontecer? Vou representar aqui, ó, o lançamento de um dado pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O evento E, aqui, ó, vou colocar em vermelho, que é uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades. Por isso que é 3 possibilidades em 6. A probabilidade do complementar de E acontecer, repara, também vai ser de 50%. Por quê? Que é 1 menos 0,5, né? Que dá 0,5, tá? Então, se a probabilidade, por exemplo, né? Vamos por uma outra situação que talvez fique mais fácil de a gente perceber isso. Dentro de um dado mesmo, né? Olha só, no lançamento de um dado. Qual que é a probabilidade de cair 3, não, 3 não, 2 ou menos? Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui. Probabilidade de A é o quê? Cair 2 ou menos? Então só pode cair 1 ou 2. Beleza? Então são duas possibilidades em 6. Isso daqui é igual a 1/3 de possibilidades. Beleza? Qual que é a possibilidade de cair o complementar de A? Beleza? Bom, repara. Se aqui a gente podia ser 1 ou 2, beleza? Aqui pode ser, no lançamento, pode ser 3, 4, 5 e 6. Então, você tem 4 possibilidades em 6, que isso é igual a 2/3, beleza? E o que a gente viu é o quê? Que a probabilidade de acontecer o complementar de A é igual a 1 menos a probabilidade de acontecer o A. Então, a probabilidade de acontecer o complementar de A é igual a 1 menos 1/3. Se você tiver um número menos 1/3 desse número, vai sobrar 2/3, que é justamente o que eu tinha encontrado aqui, beleza? Tá? Então, duas formas de você calcular. É claro que se você já tem a probabilidade de um evento acontecer, calcular a probabilidade do complementar ocorrer é só você pegar 100% menos a probabilidade do evento que você está estudando, beleza? Isso às vezes ajuda pra caramba. Muitas vezes é difícil você calcular a probabilidade de um evento qualquer, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer? É difícil calcular, mas você consegue facilmente calcular qual que é a probabilidade daquele evento não acontecer. E aí, para você calcular, para você encontrar a probabilidade do evento acontecer, basta você fazer o quê? Pegar 100% menos a probabilidade do evento não acontecer, tá? Resumidamente, né, se a gente pudesse dizer o seguinte, escrever isso, né? Que a gente pode... Como que a gente pode dizer? Né? A gente pode dizer, ó, que a probabilidade... Aqui não vou escrever matematicamente, tá? Eu vou escrever de uma forma corrente, só pra gente compreender o conceito. Probabilidade de um evento acontecer mais a probabilidade de... Vou pôr 1, mas vou pôr de o evento acontecer, mais a probabilidade de o evento não acontecer, tá? Esse daqui é o E, esse é o complementar de E, é igual a 100%. Beleza? Então, é muito comum a gente fazer o seguinte raciocínio. Fazer o seguinte, ó, a probabilidade... Aqui eu escrevi errado, né? Probabilidade, ótimo, probabilidade de o evento acontecer é o que, pessoal? É igual a 1 menos a probabilidade, é difícil, né? De o evento
evento não acontecer. Muitas vezes, né, a gente usa esse raciocínio aqui para achar o que a gente quer. Tá? A gente vai ver isso em alguns exemplos, que é justamente isso, ó. Beleza? É justamente essa ideia. Vamos fazer alguns exercícios aí? Vamos lá. Vamos lá. Uns exercícios bem legais, bem divertidos. Quero que você resolva comigo, com calma, com tranquilidade, com paz. Então vamos lá. Aliás, vocês viram que aqui hoje a gente vai ter pouca teoria, a gente vai ter mais resolução de exercício. É importante que você esteja aí comigo. Ó, uma urna contém 15 bolas de mesmo tamanho e mesma massa numeradas de 1 a 15. Tá? Então isso quer dizer o quê? Se elas têm o mesmo tamanho e a mesma massa, então quer dizer que se elas forem sorteadas, elas terão o evento dela, que cada uma delas seja sorteada, é equiprovável. Tá? Uma bola é extraída ao acaso da urna. Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola com número maior ou igual a 11? Tá? Então, olha só. Primeiro, qual que é o nosso espaço amostral? Beleza? São o quê? São bolas numeradas de 1 até 15. Então, 1, 2, 3, 4 e até o 15, beleza? Então você tem 15 possibilidades aí, tá? A gente tá, vamos chamar de evento E, o evento tirar uma bola com um número maior ou igual a 11. Então nós temos quantas possibilidades? Ó, como é um número maior ou igual, o 11 entra. Pode ser 11, 12, 13, 14 e 15. São 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades aí. Beleza? Então vamos lá. A probabilidade do evento E acontecer será igual ao quê? Ao número de eventos onde o E acontece dividido pelo número de eventos do nosso espaço amostral. Tá? Repara que quando no dia a dia, né? No dia a dia a gente coloca probabilidade é igual ao quero sobre tudo, tá? Mas aqui a gente está aprendendo de forma mais organizada e tudo mais, tá? O número de eventos em que o E acontece é 1, 2, 3, 4, 5. E o número de eventos no nosso espaço amostral são 15 possibilidades. Beleza? Então, 5 sobre 15. Os dois são múltiplos de 5, então eu posso dividir por 1/3, que é igual, posso simplificar com 1/3, 0,33, uma dízima periódica, que é aproximadamente igual a 33,3% de acontecer. Beleza? Lembrando, né, uma coisa importante, né, de dizer é que o quê? É que para você ir da representação unitária para a representação fracionária, percentual, basta eu multiplicar por 100%. Tá? Eu indico, pessoal, Felipe, eu só fiz, cara, você complicou demais, eu só fiz 5 dividido por 15, achei que era 1/3, já era 33%. Resolvi esse exercício em num espacinho. Olha, pessoal, eu acho fantástico, né? A gente geralmente resolve assim mesmo, mas tem que tomar cuidado, vira uma meleca, né? Mas, principalmente agora, quando a gente está estudando, é fundamental que a gente faça com capricho, organizado, para ver se a gente entendeu cada detalhe do exercício. Isso é muito importante, tá, pessoal? Tomar esse cuidado com todas esses detalhes aí do exercício, tá? Aqui tem a resolução para vocês. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, espaço amostral. Observe que esse espaço amostral é equiprovável, ou seja, cada evento tem a mesma probabilidade de acontecer, né? E seja o evento E, o número da bola sorteada maior ou igual a 11, temos que o E é 11, 12, 13, 14, 15, e assim por diante a gente tem aí a nossa probabilidade. Correto? Olha lá, segundo exercício. Deixa eu apagar aqui a lousa.
Vou colocar aqui 2 segundos. Vamos lá. Um dado não viciado é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual é a probabilidade? A. De ocorrer 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo? Legal. Então vamos lá. Primeiro, ó, vamos definir o espaço amostral. Vai ficar um pouco difícil escrever todo o espaço amostral aqui. Por quê? Porque olha só, a gente vai ter, pode lançar um no primeiro dado, um no segundo, pode lançar um no primeiro dado, 2 no segundo, pode lançar um no primeiro dado, 3 no segundo, e assim até o 1 e 6. Isso daqui só se no primeiro dado lançar 1. Mas também pode lançar 2 no segundo dado, 1 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro, até quanto? Até o 2 e 6, tá? E isso pode vir até o quê? Até o 6 e 6. Então, todo o espaço amostral são todos esses caras, tá? Ah, Felipe, ó, aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, a gente tem todas essas possibilidades, beleza? Todo o espaço amostral. A gente não precisa, claro, colocar todos ali. Só que eu sei o quê? Que o número de eventos do espaço amostral é igual a quanto? Ó, só fazer pelo princípio multiplicativo, né? A gente viu na aula passada. Aqui você tem 6 possibilidades, aqui você tem 6. Então, um total de 36 possibilidades. Então, todas aqui, ó. 6 por 6, 36. Correto? Deixa eu voltar lá. Para lembrar, cadê? Esse daqui. Ele quer o quê? Ocorrer 5 no primeiro lançamento e um par no segundo. Eu vou chamar isso de evento A. Tá? 5 no primeiro e par no segundo. Vamos voltar agora lá. Ó, repara. 5 no primeiro e par no segundo, você tem quantas possibilidades? Ó, aqui o primeiro lançamento é 5. Então, ó, aqui é 5 no primeiro e ímpar, não é isso que eu quero. Eu quero o quê? 5 no primeiro e par. Então, vai ser essa, essa e essa. Então, você tem quais possibilidades? 5 e 2, 5 e 4 e 5 e 6. Beleza? Portanto, o número de eventos que correspondem ali o A vai ser igual a 3. Beleza? Agora acho que eu posso voltar lá, né? Então, a probabilidade do evento A acontecer vai ser igual a quanto? Ao número de eventos de A dividido pelo número de eventos do espaço amostral. Então, vai ficar 3 sobre 36, que eu posso fazer o quê? Simplificar. Vai dar 1/12. Felipe, eu preciso colocar na forma decimal ou na forma fracionária? Percentual, perdão? Não, você pode deixar a probabilidade do jeito que tá. Vai ser 1/12. Não tem problema. Beleza? Agora aqui, na letra B. Repara que o número de eventos do espaço amostral continua sendo 36. Agora eu quero achar o evento B. Vamos lá. Vou pôr aqui, aliás, direto, já o número de elementos de acontecer o B. Vamos lá, o que a gente quer? O produto dos pontos obtidos ser maior que 12. Então vamos lá voltar para o nosso espaço amostral e ver que tem maior que 12. Bom, o que vai acontecer? Se o primeiro lançamento for 1, tá? Mesmo que dê 1 e 6, repara, não dá 12. Tem que ser maior ou igual? Deixa eu dar uma olhadinha que eu já me esqueci. Cadê? Ser maior do que 12, tá? Então tem que ser maior. Então não pode, por exemplo, olha só, no segundo
Na segunda possibilidade, se for 2 e 6, dá 12, mas não vai contar, porque eu quero que seja maior que 12, então não vai ser essa. Agora vamos lá, se for 3, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 4 vai dar 12. Beleza? Então até aqui não pode. Mas 3 vezes 5 dá 15 e 3 vezes 6 dá 18. Beleza, então passa. Beleza? Agora se o primeiro... Então nós temos duas possibilidades. Uma e duas. Ótimo, fantástico. Agora se for 4. Se for 4, a gente tem que... pode dar uma, duas, três possibilidades. Então 5. Se for 5, pode ser 5, 6, 7, 8 e 9. 9 possibilidades. E se for 6, 9, 10, 11, 12, 13 possibilidades, correto? Então, olha só, deixa eu voltar lá. Então, a gente vai ter o quê? A probabilidade, o número de eventos B é 13, correto? Então, a probabilidade do B acontecer será o quê? Número de possibilidades do B acontecer dividido pelo número de eventos total. Então vai ficar 13 sobre 36. Isso daqui não dá para simplificar, então fica desse jeito mesmo, tá? Aqui a gente está usando, né, o ômega como símbolo de espaço amostral. Mas muitas escolas, pessoal, usa a letra A, tá? E também é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Não se acanhe, não tenha problema se a sua escola usou seu livro didático, né? Usou diferente aí. Então aqui é a nossa resolução, bonitinha para vocês. Tá? Então lá, como vimos, o conjunto de resultados possíveis é formado por 6 vezes 6, que é 36 pares ordenados, todos com a mesma probabilidade de ocorrer. Tá? Então ali, o nosso espaço amostral tem 36 situações. Beleza? 36 pares ordenados. Na letra A, o que nos interessa é o 5, 2, 5, 4 e 5, 6. Então são 3 em 36. E na letra B, você tem aí 13 em 36. Beleza? Olha lá, mais agora outro exercício interessante, ó. De um baralho comum com 52 cartas, extraímos ao acaso uma carta. Qual que é a probabilidade de não sair as? De não sair as. Deixa eu apagar aqui. Bom, a gente quer a probabilidade de sair as. Aliás, qual é a probabilidade de não sair, perdão? De não sair as. Beleza? O que a gente sabe? Bom, primeiro, o baralho, né, ele tem 4 naipes, correto? Então, portanto, são 4 as. Vamos ver se eu vou lembrar aqui. Aí é de espadilhas, copas, ouros e paus. Muito bem, lembrei. Ótimo, excelente. Né? Então, somos 4 naipes. Ótimo. E, seguinte, o que a gente pode fazer? Olha, não sairás? Não sei. Mas vamos calcular, por exemplo, qual que é a probabilidade de sair o as? Qual é a probabilidade de sair o as? Bom, você tem 4 possibilidades em 52. Beleza? 4 e 52. Então, repara que essas duas daqui, se esse daqui for, por exemplo, o evento E, esse daqui é o complementar de E. Correto? Então, a probabilidade do E acontecer é igual a 1 menos a probabilidade do complementar de E acontecer. Então, a probabilidade do evento E acontecer é igual a 1 menos 4 sobre 52. O que eu posso fazer aqui, né, jovens? Ó, 1 é a mesma coisa que 52 dividido por 52.
eu posso fazer isso para facilitar a conta com frações. 52 menos 4 é igual a 48 sobre 52. Beleza? Eu posso dividir, simplificar aqui por 4, né? Dividir em cima por baixo. Em cima e embaixo por 4. Isso daqui vai dar 12 e aqui vai dar 13. Então, a probabilidade de não sair as é 12 em 13. Repara que faz todo sentido, né? Porque se são 52 cartas, são o quê? São 13 de cada naipe. Né? Se são 13 de cada naipe, o A corresponde a uma. Então, aqui vai ser o quê? 12 cartas que não são A em 13. Tá? Mas isso multiplicado por 4, porque são 4 naipes, né? Perceba que faz todo sentido matemático esses cálculos que nós estamos fazendo. Acho que aqui na resolução a gente tem inclusive os desenhos aí, né? Ó lá, podemos calcular inicialmente a probabilidade de sair um as, pois, ó, é 4 em 52. Então, a probabilidade de não acontecer vai ser o complementar. 1 menos 4 sobre 52, que é 48 sobre 52, que é 12 13avos. Tá? Ah, Felipe, mas você chamou esse, no exercício aí, ele chamou esse de E complementar e esse E complementar de E e esse de E. Repara que não faz diferença, né? Se eu chamo esse de E e esse de complementar de E, é a mesma coisa que chamar esse de E e esse de complementar de E. Os dois somados dá 100%. Quem eu vou chamar de E e quem eu vou chamar de complementar de E não faz diferença pra gente. Tá bom? Tranquilo? Podemos apagar aqui? Então perceba que você vai ter várias situações, várias coisas importantes aí. Vamos lá, vamos ver mais um problema que a gente tem. Ó, em um grupo de 80 pessoas, todas de Minas Gerais, 53 conhecem o Rio de Janeiro, 38 conhecem São Paulo e 21 já estiveram nas duas cidades. Uma pessoa é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade que ela tenha visitado apenas uma dessas cidades? Bom, então primeiro, a gente precisa entender aqui do que se trata esse tipo de exercício, né? Porque aqui já vai começar a fazer o quê, pessoal? A misturar determinados conceitos de diferentes situações. Ah, então, por exemplo, agora aqui, esse é um exercício que também vai trabalhar com aquela ideia que a gente viu numa das nossas primeiras aulas da parte conjunto, que é aquela ideia de diagrama de Venn, tá? Então, olha só que legal, né? Perceba que as coisas vão se misturando. Então, olha só, eu tenho 80 pessoas. Dessas 80 pessoas, todas de Minas Gerais, né, você vai ter uma parte delas vai conhecer São Paulo, a cidade, né, não o estado. É claro, se ela conhece a cidade, ela também conhece o estado, né? E vai ter uma parte que conhece o Rio de Janeiro. Beleza? Que conhecem São Paulo são 38 pessoas. Que conhecem o Rio de Janeiro são 53. 53 conhecem o Rio de Janeiro e 38 conhecem o São Paulo. Que conhecem as duas cidades são 21. Então aqui, 21. Por que eu não posso pegar esse 38 e já colocar aqui? Lembra? Porque dessas 38, tem que lembrar o seguinte, 21 conhecem também o Rio de Janeiro. Então, que só conhecem a São Paulo são 38 menos 21 dá quanto? Dá 17. Tá? Então, 17 só conhecem a cidade de São Paulo, tá? E não conhecem a cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Agora, das 53 que conhecem o Rio de Janeiro, 21 também conhecem São Paulo. Então, eu tenho que fazer 53 menos 21, dá? Opa, deixa eu mudar a cor aqui. 32 pessoas só conhecem o estado, a cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Se eu somar aí, a gente vai perceber, olha lá,
17 com 21 com 33 vai dar ali 10, 6, 3, 4, 5, 6, 7. 70 pessoas no total. Mas ali tá falando que é um grupo de 10 pessoas. Então ainda tem 10 pessoas que não conhecem nenhuma das duas cidades. Tá? Isso é só pra gente lembrar como que faz o exercício de diagrama de Venn. Olha lá, qual é a probabilidade de... Se eu sortear uma pessoa ao acaso, qual que é a probabilidade que ela tenha visitado apenas uma dessas cidades? Bom, as pessoas que visitaram probabilidade... Então vamos lá. O número de eventos total, tá? Ou seja, o número do nosso espaço amostral, são quantas? São 80 pessoas. Agora, o número de pessoas, de eventos, que correspondem ao que a gente está estudando, vou chamar de E, vai ser o quê? Vai ser 17 pessoas que só conhecem a cidade de São Paulo, mais 32 que só conhecem a cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui vai dar 49. Então, a probabilidade do evento E acontecer são número de eventos E dividido pelo número do espaço amostral, ou seja, 49 sobre 80. Beleza? Isso daqui vai dar 0,6125. Que corresponde, portanto, a probabilidade do evento E acontecer é de 61,25%. Beleza? Tá vendo que é um exercício super interessante, né? Que mistura dois conceitos bastante importantes aí, né? O conceito de conjuntos com probabilidade, conjuntos com diagrama de Venn, né? Junto com probabilidade. Então aqui tem a resolução completinha para você também. Vou apagar aqui. Então, olha lá, vamos lá. Em um estado brasileiro, todas as placas de automóveis são formadas por 3 letras, tá? Entre as 26 do alfabeto. E 4 algarismos. E começam pela letra M, tá? Começam pela letra M porque é específica desse estado aí, tá? Genérico. Uma placa será confeccionada completamente ao acaso. Qual é a probabilidade que ela seja formada por letras distintas e algarismos também distintos? Interessante. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é descobrir qual é o número de eventos do meu espaço amostral. Ou seja, qual que é o número de placas no total. Beleza? Ela é formada de que forma? São 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. Então, ó, são 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. Deixa eu pôr um pouquinho mais para a esquerda aqui. Vai dar. Ou vou por aqui embaixo, ó. 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. Beleza? Então eu vou calcular, repara, a primeira coisa que eu quero fazer é calcular o número de possibilidades do meu espaço amostral. Então eu não vou, por enquanto, pensar no número de probabilidades que vai ocorrer distintas, tá? O que eu sei é que nesse estado tem uma coisa que é fixa.
que é o quê? É o 20, começa com N. Beleza? Bacana. A segunda aqui é uma letra do alfabeto, uma das 26. Então repara que aqui só tem uma possibilidade. Aqui, a terceira, aliás, também vai ser uma letra do alfabeto entre as 26. Os outros são um entre os 10 algarismos. Cuidado porque 10, porque o zero também conta. Então aqui você tem 10 possibilidades, aqui você tem 10 possibilidades, aqui você tem 10 possibilidades, aqui você tem 10 possibilidades. Mas Felipe, não era distintos? Mas repara, aqui eu estou pensando no espaço amostral, ou seja, todas as placas que existem. Então, sem considerar a situação do evento que a gente quer estudar. Então isso daqui vai dar o quê? 26 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quarta. Então, o meu número de placas, eu posso deixar desse jeito, inclusive, tá? 26 elevado ao quadrado vezes 10 à quarta. Agora, qual que é o número de possibilidades do meu evento P, por exemplo? P não, porque aí vai confundir com probabilidade, né? Vamos colocar no meu evento E, né? Vamos continuar chamando de E. Qual vai ser? Agora vai ser uma situação diferente. Por quê? Você vai ter ainda 3 algarismos. 3 letras, perdão. 4 algarismos. Só que agora, o que vai acontecer? Agora você vai ter uma situação diferente. Por quê? A primeira aqui começa com M. Então é 1. Beleza? Agora, você já vai começar, a próxima não pode ser 26 possibilidades. Por quê? Porque você já usou o M, então são 25 possibilidades. E agora, a próxima não pode ser 25. Por quê? Porque você já usou uma aqui e uma aqui. Então é 24 possibilidades. Beleza? E aqui você vai ter o quê? No primeiro número, você tem 10 possibilidades. Depois você usa 1, tem 9. Depois você usa 1, tem 8. Depois você usa 1, tem 7. Então, o número de possibilidades aqui é o quê? É 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, a probabilidade do evento E acontecer é o quê? Número de eventos que ele acontece pelo número de total. Ou seja, vai ser 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 26 ao quadrado vezes 10 vezes 10 a terceira. Eu pus 10 a quarta como 10 vezes 10 a terceira para cortar esse 10 com esse 10 aqui. Aqui essa continha dá um pouquinho de trabalho, não tem importância, mas isso daqui vai dar 0,447 aproximadamente, que é 44,7%. Tá? Você pode, se você quiser, né? Felipe, como que eu vou fazer essa conta, né? Essa conta aqui. Bom, primeiro que esse exercício não é um exercício de vestibular, né? Então, ele não é... Tudo bem tá, assim, diferentão, tá? O que você pode fazer? Ó, você pode fazer o seguinte, pode dar aquelas simplificadas aqui, né? 10 a terceira, você pode colocar assim, ó, 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 10. E aí você faz o quê? Corta esse 25 com esse 5 e esse 5, vai cortando o máximo que você conseguir. Esse 2 com esse 24 dá 12, esse 2 com esse 12 dá 6. Aqui você pode pôr 2 vezes 10 de novo, né? 2 vezes 5, perdão. Esse 2 com esse 6 dá 3. Aí o que mais você pode fazer?
Tá vendo? Tô cortando, já cortei ali uma multiplicação grande, né? E aqui você pode simplificar com 26 também, né? Mas perceba, né? Aí não tem já muito mais o que fazer, né? Tá? E aí você pode simplificar esse 26, aí você vai cortando e simplificando aí, né? Tranquilo? Próximo aí. Aí aqui a resolução para vocês. Deixa eu apagar. Olha lá. Um ônibus de excursão com 20 brasileiros e 6 estrangeiros é parado pela Polícia Rodoviária para vistoria de documentos. Os funcionários escolhem, ao acaso, 3 passageiros para ter os documentos conferidos. Qual que é a probabilidade de que todos sejam brasileiros? Legal, interessante. Olha só, primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o número de elementos do nosso espaço amostral. Beleza. O que a gente vai perceber? Que foram escolhidos 3 passageiros no total de passageiros que tem ali. Então, o que a gente quer encontrar, basicamente, é o número de combinações, porque, claro, ó, a ordem não importa, de 26 passageiros pegos 3 a 3. Tá? Esse é o número total de possibilidades que a gente tem aí. Beleza? Então, o que a gente pode... como que isso vai ser calculado, né? Isso vai ser calculado por P fatorial dividido por P menos N fatorial dividido por N fatorial. Então, isso daqui vai ficar 26 fatorial dividido por 23 fatorial vezes 3 fatorial. Isso, abrindo isso, né? Vai ficar 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial dividido por 23 fatorial vezes 3 fatorial. Eu posso cortar esse 23 com esse 23. Aí, o número de combinações entre 26 elementos pegos 3 a 3 vai ficar 26 vezes 25 vezes 24 dividido por 3 fatorial. Isso daqui vai ser igual a 2.600 possibilidades. Agora, o que a gente quer? Ó? Qual que é a probabilidade de que todos sejam brasileiros? Então, agora a gente quer o número de elementos o E da seguinte forma. Olha só, a gente quer que se pegar 3 brasileiros, entre quantos? Entre 20. Então, agora será combinações de 20 elementos pegos 3 a 3. Então, vai ficar o quê? 20 fatorial dividido por 17 fatorial, 3 fatorial. Então, isso daqui vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial, dividido por 17 fatorial, 3 fatorial.
simplifica. O número de combinações vai ser 20 vezes 19 vezes 18, dividido por 3 vezes 2. Corta esse 10, esse 20 com esse 2 fica 10. Beleza? Corta esse, fica 6. 60 vezes 19 dá 1140. Tá? Então perceba que isso é muito comum, né? A gente fazer, né? Sempre eu tenho que pensar nessas possibilidades. Ó lá. Primeiro, número total de amostras, tá? Dividido e pelo número... aliás, eu acho primeiro o número total, né? Do nosso espaço amostral. Depois a gente acha o número de probabilidade do nosso evento E acontecer. Tranquilo? Aí como que a gente faz para calcular? A gente faz o quê? Na sequência, a gente faz a probabilidade do evento E acontecer vai ser igual ao quê? A número de eventos do E pelo número de eventos da nossa espaço amostral. Então vai ficar 1140 dividido por 2600. Eu posso cortar um zero com outro zero. Isso daqui vai ficar aproximadamente igual a 0,438, que é igual a 43,8%. 43,8%. Certo? Repara que o procedimento, então, né, é sempre muito similar a esse. A gente sempre tem que tomar cuidado, né, para efetivamente encontrar todos os elementos da nossa espaço amostral, encontrar todos os elementos do evento que a gente está estudando, os eventos favoráveis, e, por fim, calcular a probabilidade, tá? Isso é o mais comum aí na hora de a gente resolver exercícios como esse. Beleza? Vamos dar mais uma... Aí tem a resolução para vocês. Olha lá, o espaço amostral é formado por todos os grupos de 3 passageiros, quaisquer que podem formar com os 26 turistas. Então lá temos que o número do espaço amostral é igual a combinações de 26 pelos 3 a 3. Já deu ali o valor, 2.600. E o evento E, que nos interessa, é formado pelo grupo de 3 turistas brasileiros que podemos formar com os 20, né? Então temos ali o número de eventos, E é igual a combinação de 20 pelos 3 a 3. Foi feito o cálculo, dá 1.140. E por fim, a probabilidade do evento E acontecer é o número de eventos que pode acontecer pelo número total da amostra, de elementos da amostra. 1.140 por 2.600 é igual a 0,438, né? Isso na sua representação unitária, e na representação percentual é 43,8%. Ah, professor, qual que é a melhor forma? Olha, repara, as 3 formas estão corretas, tá? Se você quiser representar na forma fracionária, na forma unitária, ou na forma, que é também chamada de representação decimal, ou na representação percentual, todas estão corretas. Não se preocupe, tá? O que você vai... Ah, mas como que eu vou saber na hora do vestibular? Bom, na hora do vestibular, você vai dar uma olhadinha no gabarito, né? Se as questões forem de múltipla escolha, você dá aquela olhadinha marota, né? No gabarito. E se for uma questão aberta, as 3 formas estão corretas, a não ser que a banca diga explicitamente, né? Qual que é a probabilidade em porcentagem de tal coisa acontecer? Qual que é a probabilidade de 0 a 1 disso acontecer, tá? Mas se a banca não dizer, qualquer uma das formas que você colocar estará corretíssima. Se você colocar as 3 e falar que a representação unitária e representação percentual, vai estar mais correto ainda. Beleza? Tranquilo? Pessoal, seguinte, a gente vai
fazer um breve intervalo, já é no nosso horário, e a gente volta daqui a alguns minutinhos para mais exercícios e mais situações de probabilidade que a gente vai ver aí. A gente vai ver que nem todos os cálculos de probabilidade são simples de se calcular, são dessa forma. A gente vai ver casos mais avançados na nossa segunda parte da aula. Beleza? Eu espero vocês até já já.